agradecer a casa pelo convite que nos faz, pela oportunidade que nos dá, pela recepção carinhosa que aqui nós sempre recebemos quando aqui chegamos. Muito bom rever irmãos. Com frequência acabamos nos encontrando, graças a Deus, por força dos encontros e dos reencontros que acontecem na União Regional, como o irmão Ramiro falou. Então é muito gratificante quando nós podemos nos encontrar, sempre para, de alguma forma, buscar um pouco mais de conhecimento para a nossa existência, na esperança de que esse conhecimento faça diferença na nossa existência, faça diferença na nossa vida, que nós possamos ser criaturas mais felizes. E como nós queremos felicidade para os nossos filhos, assim Deus, na sua infinita perfeição, o quer para cada um de nós e para todos. E para que nós tenhamos essa felicidade verdadeira, compete-nos o esforço no sentido de buscá-la. Então nós temos minimamente que fazer o esforço para buscar essa felicidade. Nossa proposta é de que os irmãos, ao retornarem aos seus lares, estejam muito, muito melhores do que quando aqui chegaram, embora todos pareçam muito bem. Nossa proposta, possamos voltar aos nossos lares levando essa paz, levando mais paz, mais equilíbrio, mais harmonia para aqueles que lá ficaram, encarnados e desencarnados, caso os tenham lá. Nós estamos aproveitando essa semana, que é a semana que o seu começo teve a celebração, podemos dizer assim, do Dia dos Mortos, Dia de Finados. Para nós espíritas, cristãos, tem uma simbologia toda especial, tem um significado todo especial. Embora alguns possam pontuar que o Dia de Finados, que para os espíritas não tem Dia de Finados, porque isso não existe. Nós somos da opinião de que é um dia muito importante. O Dia de Finados é um dia muito importante. Esse período é um período muito importante, porque com mais frequência nós sempre lembramos dos nossos entes queridos que se foram. Isso é natural, pela sintonia, pelo carinho, pela sintonia que se estabelece entre o pensamento dos nossos familiares ou amigos que se foram e o nosso sentimento. Essa sintonia acontece permanentemente, quando nós nos lembramos deles e quando eles se lembram de nós. Mas, no período de finados, no dia de finados, essa lembrança é mais ostensiva, ela é mais presente e ela é muito mais volumosa, em muito mais quantidade acontecem as lembranças do que se foram. Então, os desencarnados acorrem com muito mais frequência aos lares dos familiares ou aos cemitérios, onde muitos, por tradição, vão prestar de alguma forma homenagens aos despojos daqueles que lá ficaram, no sentimento, no desejo íntimo de que eles ali não estejam, embora essa condição não esteja muito bem entendida ainda junto à cristandade, que muitos vão até o cemitério, junto ao túmulo, aos restos mortais dos que ali foram deixados, e se debulham em lágrimas, em tristezas, em lembranças tristes, especialmente do momento da separação. Essa condição para nós não existe. Quando nós espíritas temos uma desencarnação, um desencarne na família, nós não dizemos que nós perdemos alguém, nós sofremos igualmente, porque nós temos sentimentos, todos temos sentimentos, mas para nós espíritas nós não temos a dor da perda, nós temos a dor da separação. É difícil, é diferente, aliás, muito diferente daqueles que não sabem da reencarnação, daqueles que não entendem, não sabem como funciona a vida no além. É a dor da despedida, foi embora, não vamos nos ver mais. Para nós espíritas temos a certeza do reencontro, e às vezes muito mais breve do que nós imaginamos, por conta dos sonhos, dos desdobramentos que acontecem. Para nós tem a dor da separação, na verdade muito mais por lembranças atávicas das vidas pretéritas que nós tivemos e sofremos, porque tinha que parecer que estava sofrendo, havia necessidade de parecer que estava sofrendo, porque se não chorasse é porque não gostava, se não fosse no cemitério é porque não tinha carinho, não tinha amor. Isso tudo passou. Hoje nós entendemos, e é recomendável que se vá no cemitério. Olha, nós podemos dizer o seguinte: respeita-se a vontade de cada um. Se a pessoa sente no seu coração, no seu íntimo, que deve ir ao cemitério, vá, leve flores. É um local muito enfeitado, fica muito bonito. Qualquer lugar com flores fica muito bonito.
né? E de alguma forma prestar homenagem, é mais um ritual do que um acontecimento de verdade, prestar homenagem aos que se foram. Quem de nós não gosta de ser lembrado e bem lembrado? Né? Todos nós gostamos de ser lembrados, preferencialmente bem lembrado. Então, por que nós compartilhamos dessa forma? É porque nós espíritas temos muitos companheiros que não são espíritas, não conhecem, não estudaram e que sofrem, que se lamentam pela perda dos entes queridos. Né? Nós temos já, de posse do conhecimento, podemos fazer o papel do consolador prometido, que a doutrina espírita traz. A proposta da doutrina espírita é trazer consolo e esclarecimento e explicar, olha, não há perda, nada se perde, né? Isso é científico, né? Nada se perde, tudo se transforma. Nós passamos, quando desencarnamos, ou quando se morre, nós simplesmente abandonamos o fardo físico, continuamos existindo, e aí cabe, né, como vivem os espíritos, porque é natural, é curioso, já que nós continuamos existindo, como é que nós continuamos existindo? Né? Se o meu corpo ficou ali, o que continua existindo? Né? Como é que nós vamos nos parecer quando nós desencarnamos, já que o meu corpo está ali? E Allan Kardec, mestre codificador da doutrina espírita, brilhantemente, ele trouxe essa proposição, organizou, porque essas informações, já muitas informações sobre como vivem os espíritos existiam, esparsas. O mestre Allan Kardec organizou, compilou essas informações de como vivem os espíritos, naquele sentido de informar. Né? Por exemplo, todos nós, acredito que não há dúvida, nenhum de nós fica para semente, todos nós vamos desencarnar. Essa certeza nós temos que ter absolutamente nele. Só que nós torcemos para que seja daqui a bastante tempo, mas todos nós vamos desencarnar. E o que nós vamos encontrar do outro lado? É isso que os espíritos vieram responder. Aliás, a iniciativa foi deles, a doutrina espírita, ela existe por iniciativa dos espíritos. Eles é que tomaram a dianteira, buscaram se revelar e trazer as informações para nós sabermos o que nos aguarda quando nós chegarmos do outro lado. Essas informações são, né, qual é o nível de importância que tem essas informações? Allan Kardec, ele construiu a condição de tal forma de que nós podemos trazer uma alegoria dizendo, olha, ganhamos uma passagem para um país chamado XYZ. Ah, legal, ganhamos uma passagem para esse país XYZ. E onde é que fica? Ah, ninguém sabe. E o que se come lá? Ah, também ninguém sabe. E já que eu vou para lá, ganhei passagem para lá, eu vou ficar onde? Barraco, hotel, camping? Ah, também não sabemos. Tá, e é quente ou é frio para eu levar roupa de calor? Frio? Oh, também não sabemos. Né? Então, como é que nós vamos para um lugar que nós não conhecemos? Cheios de insegurança, de medo, olha, nem quero mais a passagem. Né? Pode ser aqui no interior de Biguaçu, no interior da Palhoça, pode ser lá no interior da África, tem elefante, girafa, né? Tem animais selvagens, você já falou, não sei. Allan Kardec, utilizando, né, dessa ideia, ele fez a construção de como vivem os espíritos e colocou essa informação na segunda parte do Livro dos Espíritos. E isso teve desdobramentos. Né? Allan Kardec, brilhantemente, o Livro dos Espíritos dividiu em 4 partes. A primeira parte é a parte mais científica, que explica os fundamentos da nossa existência, fluidos, mecânica e, né, cosmologia, coisas muito interessantes que se desdobram na Gênese. A segunda parte é justamente como vivem os espíritos. Desde o processo da encarnação, como é que nós chegamos aqui? Como é que nós chegamos no corpo de um bebê recém-nascido? Até o processo da desencarnação. Né? Tudo que acontece entre a desencarnação e a reencarnação, né? Tudo que é do nosso interesse. Eles não contaram tudo, tá, meus irmãos? Aqueles que tivemos oportunidade, ou vamos fazer o dever de casa lendo o Livro dos Espíritos, minimamente lendo o Livro dos Espíritos, nós vamos ver que ali os Espíritos não contam tudo. Tem coisas que nós gostaríamos de saber que não está ali. E eles são bastante sutis em contar as coisas, eles contam o que é do nosso interesse. Tipo assim, olha, isso vocês não precisam saber por enquanto, vocês vão chegar aqui onde nós estamos. Todos nós vamos chegar do outro lado. Esse daqui não precisa saber por enquanto. Isso vocês não precisam saber por enquanto, é uma forma deles dizerem, onde vocês estão é muito importante.
É importante saber o que espera vocês, quer dizer, o que nos espera do outro lado, mas é muito importante nós não desviarmos a nossa mentalidade e ficarmos só pensando no depois, porque daí nós deixamos de viver o agora. E o objetivo de estarmos aqui é justamente viver o agora. Naquela alegoria muito comum, se fala que o ontem já passou, o amanhã ainda não veio, nós só temos o presente para vivenciar. O que eu faço do meu presente vai se refletir no futuro. Lá no futuro, olhando para o momento presente, eu vou ficar feliz ou infeliz, mais contente ou menos contente pelo bom emprego que eu tive do meu tempo. Mas continuando, para não deixar, né, a questão é aberta, né? Terceira parte do Livro dos Espíritos são as leis morais. No nosso entendimento, é a parte mais importante, porque as leis morais são leis de Deus, elas são imutáveis e elas valem para todo o universo, encarnados e desencarnados. Então, encarnados e desencarnados estão sujeitos à lei do trabalho, à lei de conservação, à lei de destruição, né, à lei de sociedade e as outras leis que Deus criou. Terceira parte, a parte mais importante, porque isso é para nós encarnados e desencarnados. E a última parte das penas e consolações, quer dizer, abre uma janela para o futuro, essa quarta parte do Livro dos Espíritos. Então, como vivem os espíritos, nós encontramos na segunda parte do Livro dos Espíritos. Isso é útil para nós imaginarmos, né? Meu avô, meus avós, que já desencarnaram todos, como eles vivem, né? Imagina, se eu fosse encontrar a minha avó, né, se a minha avó fosse me visitar, como que eu saberia que ela é minha avó? Simplesmente os espíritos dizem, olha, o aspecto é o mesmo. O desencarnado, ele tem o mesmo aspecto do encarnado. Por quê? Porque existe um invólucro, né? O corpo denso, o corpo físico, esse volta para a Terra. O corpo de energia, o corpo espiritual, ou perispírito, que é o termo que nós espíritas usamos, ele tem o mesmo formato do corpo físico, só que ele é um pouquinho mais bonitinho, né? Ele é feito de energia. As moléculas que formam o perispírito, eles estão um pouco mais afastadas. Essa comparação nós podemos entender do gelo para a água, para o vapor, né? O vapor, aqui no ambiente, tem bastante vapor d'água, mesmo do que nós respiramos, só que nós não vemos o vapor d'água pelo afastamento das moléculas de água, né? Já aqui, a água em formato líquido é fácil de ver, sólido mais ainda. Assim os espíritos, o perispírito, ele tem as moléculas mais afastadas, por isso que a nossa vista física não foi preparada para enxergar os perispíritos. E a nossa instrumentação científica ainda não alcançou isso. Mas nós temos instrumentações muito antigas, né? Pêndulo e outros apetrechos, né? Que acusam a existência de campos energéticos. Isso os orientais conhecem há muito tempo, os meridianos do corpo. Hoje a acupuntura é mundialmente reconhecida. Vai tratar os meridianos, as linhas de energia do corpo, coisa que a nossa ciência ainda tem muita dificuldade para entender e para mensurar, mas nós vamos chegar lá. Mas, lendo a segunda parte do Livro dos Espíritos, eu vou saber como estão meus avós, como estão meus familiares que desencarnaram, eu vou saber o que me espera. Do que é do nosso interesse? Sim, nós vamos saber. Mas as questões são colocadas como perguntas e respostas, e às vezes, né, falta uma sequência, falta, né, para juntar, para montar o raciocínio, para facilitar o nosso entendimento. Isso, a doutrina espírita, Allan Kardec, brilhantemente, ele colocou isso daí numa obra que parte dessa quarta parte do Livro dos Espíritos, né, das destinações, né, das penas e questões futuras, né? O livro Céu e Inferno. Esse livro Céu e Inferno, duas partes. Primeira parte, ele vai desconstruir a ideia de céu e inferno, porque são ideias pueris, né? A pessoa passou uma vida inteira fazendo coisas boas, pisou na bola, vai para o inferno, sim, né? Sem chance de segunda chance, né? Deus não faria, jamais faria uma coisa dessa. Nós, como pais imperfeitos que somos, não fazemos isso com os nossos filhos. Então a ideia de penas eternas, né, ou o céu, né, ou o inferno, são ideias pueris que tinham o objetivo de colocar medo quando nós éramos um pouco mais primitivos, um pouco mais, né, um pouco menos inteligentes. Hoje a nossa inteligência se desenvolveu, nós temos condição de entender, os espíritos vieram explicar então o que nos aguarda. Então, a primeira parte do livro Céu e Inferno desconstrói o céu e o inferno, né? O que existe? Existem consequências. Semeou coisas boas, vai colher coisas boas. Semeou coisas ruins, muitas vezes sem saber que são coisas ruins, vai colher coisas ruins para entender que não deve semear aquilo.
E depois tem nova chance, volta para semear de novo. Né? Vai ficar, né, semeando e colhendo até só colher coisas boas. Isso os Espíritos nos falam uma questão fundamental, tá? A questão que nós consideramos muito importante é o que nós estamos fazendo aqui, por que nós temos que reencarnar. Não é uma questão interessante? É isso, especialmente para os adolescentes, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu nasci? De onde eu vim? Para onde eu vou? O adolescente que tem essas questões mais, né? Mas enfim, nós aqui estamos encarnados porque nós precisamos nos aperfeiçoar. O objetivo da encarnação é o aperfeiçoamento, quer dizer, tornar perfeito. Se na nossa vida aqui, pela nossa idade, quem viveu mais, né, tem um pouco mais de bagagem, melhores condições de olhar para trás e ver. Tudo que eu fiz foi bom, só fiz coisas boas, acertei em tudo. Mesmo aqueles que podem dizer que acertaram em tudo, vão reconhecer de que, mesmo naquilo que acertaram, podiam ter feito melhor. Porque nós não somos criaturas perfeitas. Eu tive muitas dificuldades e superei todas. Tá, tu tirou nota 10 em todas? 10 com estrelinha assim? Não, algumas dificuldades nós enfrentamos com mais dificuldade. Outras nós enfrentamos com mais facilidade. Nós estamos num planeta de provas e expiações para enfrentar justamente as provas. Em algumas provas nós tombamos, na maior parte nós superamos essas provas, mas nós não superamos com a fé, com esperança, com otimismo, com coragem. Às vezes nós fraquejamos, às vezes nós lamentamos, às vezes nós nos queixamos. Né? A queixa que está difícil, né? Não estou gostando. Né? A queixa, para nosso alerta, é uma manchete que está dizendo: eu não estou entendendo a prova. Porque quem entende a prova não tem por que se queixar. Né? Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. O nosso fardo é proporcional às forças. Então, todas as provas, né, que sejam bem-vindas. Nós temos capacidade e competência para superá-las todas. Mas isso é, né, o que nós estamos fazendo aqui. Vamos retomar a questão de como vivem os Espíritos. Então, nessa segunda parte do Livro dos Espíritos, está amplamente explanado como vivem os Espíritos. Né? Como se vestem, como se conversa, como se alimenta. Tem muitas explicações. Mas, de forma romanceada, fica mais fácil de entender, quando os Espíritos nos contam como foi a vida deles. E aí, nessa segunda parte do livro Céu e Inferno, retomando, né, primeira parte, né, Céu e Inferno desconstruído, segunda parte do livro Céu e Inferno, nós temos depoimentos de Espíritos. Então, quando alguém vem nos contar como é que vive, fica mais interessante, fica mais vivo. Quando a gente pergunta, responde, mas aquela pergunta ele não fez. Essa resposta não me contentou, podia ser mais elaborada. Essa pergunta ficou pela metade, ou não foi respondida ou eu não entendi. Mas quando é o Espírito contando como ele vive, tem aí a força do exemplo, o entendimento dele, a gente consegue capturar melhor. Allan Kardec fez isso. Pegou o depoimento dos Espíritos, ou seja, depoimentos dos desencarnados, e eles vêm ali nessa segunda parte do livro Céu e Inferno contar como eles vivem. Allan Kardec, brilhantemente, ele colocou por primeiro os espíritos felizes, depoimento dos espíritos felizes. Allan Kardec, brilhante, né? Primeiro vamos falar de coisas boas. Como é que vivem os espíritos felizes? No sentido de dar um norte para nós. Olha, primeiro vamos falar de coisas boas. O que nos aguarda? Todos nós vamos ser espíritos felizes. Todos nós. É essa a vontade de Deus. Deus nos criou para a perfeição, nós vamos ser espíritos felizes. Se ainda não somos, talvez não saibamos disso. Mas, dentro do depoimento dos espíritos felizes, um que é bastante comum, gosto de comentar, me tocou muito, é o depoimento da Condessa Paula. Ela, enquanto esteve encarnada, desencarnou com 30 e poucos anos, Condessa, título de nobreza, rica, poderosa, mas um doce de pessoa. Conversava com todo mundo com familiaridade, ajudava as pessoas, fazia caridade, distribuía bens, era uma ótima gestora, ela conseguia, do que os outros gastavam, ela conseguia gastar metade só, sem mesquinhez, e aí do que sobrava uma parte ela destinava para caridade e se encarnou com 30 e poucos anos. E aí, ao cabo de um tempo, chamaram ela, evocaram ela na Sociedade Espírita de Paris, para que ela contasse como ela estava aqui, porque enquanto descarnada ela parece que foi uma santa. Aí ela conta, ela vem contar, olha, meus irmãos têm razão de dizer que eu sou um espírito feliz,
Só que a felicidade que nós temos aqui, ela é incomparável com a felicidade efêmera que tem na Terra. A felicidade daqui é muito, muito mais grandiosa. As músicas são muito mais fantásticas, os espaços amplos, a locomoção pela vontade, a volição, as cores têm milhares de outros tons. Então ela fala o suficiente para que nós não fiquemos tentados a apressar a nossa chegada do outro lado. Né? Pô, é tão bom, eu quero ir para lá. Né? Mas naquele sentido de ela dar uma lição de vida. Olha, eu passei por provas de miséria, de angústia, de sofrimento e pedi para a prova da riqueza fosse a última, porque é a mais difícil. Justamente essa, minha última encarnação, foi a prova mais difícil, a prova da riqueza, porque abre muitas portas e perdição e desencaminho. Isso nós, na prática, vemos, né? Os ídolos daí do esporte, do cinema, né? Pondo a vida a perder por conta de drogas e suicídios e outras formas de apressar a ida para o outro lado, lamentavelmente. Desconhece a doutrina espírita, se conhecesse, não apressariam a ida para o outro lado. Mas a Condessa Paula, ela fala de que lá os espíritos, eles não têm as fadigas que nós temos aqui, naturalmente, não tem um corpo de 45, 50, 120 quilos para carregar, não tem que fazer 4, 5 refeições por dia, não tem que dormir 6, 7, 8 horas todos os dias para recompor as energias, não tem essas fadigas. Então, muito mais tranquilo, eles podem produzir muito mais. E dizem que lá há muito trabalho. A Condessa Paula conta que não tem, se quiser, não tem um minuto para ficar parado. Todas as ocupações são fantásticas, são muito boas. As ocupações dos desencarnados. Eles vêm consolar pessoas, visitar familiares, controlar fenômenos da natureza. Ela faz uma revelação que, se a gente não estiver atento, passa batido. Controlar fenômenos da natureza. Que fenômenos da natureza que os espíritos felizes coordenam? Chuvas, tempestades, ventos, cardumes, os cardumes de peixes, os enxames de abelhas, germinação, brotação. Tudo isso os espíritos superiores coordenam. Eles não fazem, tá? Eles coordenam. São espíritos inferiores que fazem o trabalho mais braçal, o trabalho mais grosseiro. Quanto mais elevado o espírito, menos grosseiro é o trabalho dele, menos grosseiras são as atribuições, a vestimenta, a roupa, a alimentação e tudo mais. Então os espíritos felizes, eles são felizes pelo trabalho que têm, pelas ocupações que têm. E ela fala, nós temos muitas ocupações. E a nossa felicidade consiste em nos ajudarmos e ajudar especialmente, que fica nas entrelinhas, nos ajudar nós encarnados. Então nós temos seguramente nas nossas famílias espirituais, que é uma outra questão que dilata a família consanguínea, nós temos dentro dos nossos familiares espíritos felizes, espíritos superiores que são nossos conselheiros, nossos guias, nossos anjos da guarda, nossos amigos, assim como também há espíritos inferiores, aqueles que dão mais trabalho, que são mais rebeldes. Mas família é família para se ajudar. Essa parte de depoimento dos espíritos, além dos espíritos felizes, que são depoimentos assim, quase viva voz, muito bonito de nós lermos, tem os espíritos em condições medianas. Podemos nos colocar nessa situação, espíritos em condições medianas. São aqueles que passaram pela encarnação, chegando do outro lado, a gente não fez tanto mal assim, mas ficou faltando alguma coisa. Isso aí é a interpretação nossa, tá, meus irmãos? Se nós formos ler o depoimento dos espíritos, esses espíritos em condições medianas, vai ficar nas entrelinhas assim, se não explícito, fica nas entrelinhas, que ficou faltando alguma coisa. Tipo assim, quando nós chegarmos na erraticidade, quando nós desencarnarmos, e aí, Edson, como é que foi a tua encarnação? Olha, foi legal o contato com a doutrina espírita, aprendi bastante, tive a oportunidade de conviver com pessoas, confraternizar, criei minhas filhas, criei meu filho, conheci pessoas, Então foi boa, mas ficou faltando alguma coisa. É isso que eu considero que são espíritos em condições medianas. Não posso me considerar como espírito feliz. Não vejo todo dia espíritos felizes, encarnados felizes, aqueles que estão satisfeitos, independente de estar debaixo de uma ponte, em cima de um prédio, um carro de luxo, um helicóptero. Não vejo espíritos felizes. A maior parte de condições medianas somos nós. O que ficou faltando? Olha, se fosse me perguntar, conversar com os espíritos em condições medianas, lendo lá a interpretação deles,
como é que eles estão na reticidade, por que em condições medianas? É a questão do aproveitamento do tempo, meus irmãos. A questão do aproveitamento do tempo é quase uma determinante. Por quê? O tempo ele é infinito, né? Se nós somos lá abstrair, o tempo não tem fim. Nós somos criaturas que tivemos um começo, não vamos ter fim. Nós vamos existir para sempre, infinitamente, sem fim. Nós vamos continuar existindo. O que eu não faço hoje, eu vou fazer amanhã. O que eu não faço nessa encarnação, eu vou fazer na encarnação seguinte. Então eu vou chegar a espírito feliz e perfeito. Só que eu não cheguei. Por quê? Porque eu fui preguiçoso, porque eu deixei de perdoar 70 vezes, 7 vezes, porque eu não fiz toda a caridade que eu podia ter ajudado, não ajudei, porque muita coisa eu deixei para depois, e depois não chegou, só na próxima encarnação. Então, se nós formos ler esse depoimento dos espíritos em condições medianas, nós vamos ver que a não felicidade plena, a não felicidade completa, a não habitação em mundos superiores, ela está muito vinculada ao aproveitamento do tempo, ao mau aproveitamento do tempo. Fomos preguiçosos, né? Isso tudo fica nas entrelinhas. Recomendo que os irmãos vão lá, leiam, porque são vários espíritos dando esses depoimentos. E para o nosso aprendizado, isso é fundamental. Nós podemos chegar, olha, essa condição eu não quero, então não vou fazer o que ele fez. É por isso que os espíritos vêm dar depoimento, né? Não é para nós criticarmos, né? Criticarmos, julgarmos, não. É para nós vermos. Eles vêm dar o depoimento deles porque eles sabem que nos ajudam. E isso resulta em méritos para eles, porque estão nos ajudando a não fazer o que eles fizeram. Né? Olha que caridade, olha que bonito. Né? Eles abrem o coração e se expõem. Né? Porque muitos são personalidades, criaturas conhecidas da sociedade. Além dos espíritos em condições medianas, que nós vamos encontrar lá, ou seja, como eles vivem, né, no nosso tempo, espíritos sofredores. Por que são espíritos sofredores? Vamos ler, mas talvez chegamos na conclusão de que não foi o mau aproveitamento do tempo, foi o aproveitamento mal do tempo. Eles não foram preguiçosos, relaxados, eles usaram o tempo para fazer coisas ruins, para prejudicar pessoas. Às vezes ingenuamente, tá, gente? Às vezes prejudica outros porque acha que não vai ter consequências, logo vão esquecer, mas não gostaria que fosse consigo. Não fazem para o outro o que gostaria que fizesse para si. E aí são espíritos sofredores. Sofrem as consequências do mal que praticaram, porque tinham consciência de que tinham que perdoar e não perdoaram. Tinham consciência de que tinham que ajudar e atrapalharam. Foram maus, sofrem as consequências disso. Depois tem os suicidas. Os suicidas vêm falar qual é a situação deles, no sentido de nos ajudar a dissuadir os nossos irmãos de utilizarem essa condição, porque não resolvem nada. Eles vêm dizer, olha gente, eu busquei o suicídio e continua existindo. Essa é a maior decepção do suicida, é continuar existindo. E a complicação para eles é ter que voltar, passar por tudo que eles passaram com a condição mais dificultada. Vão superar, seguramente vão superar, porque Deus é Pai, Deus ama e Deus sabe todas as possibilidades. Só que estão sofrendo desnecessariamente. Depois tem depoimento de criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e expiações terrestres. Ou seja, até espíritos endurecidos vêm contar, vêm depor, aqueles que são, parece que não têm sentimento, eles vêm dar o depoimento deles. Isso é uma página, 2 páginas que consegue tocar o nosso coração, porque nós já estamos sensibilizados para a condição, saber como vivem esses espíritos. E se nós quisermos alguma coisa assim mais consistente, nós vamos ver aí quase, num intervalo de quase 100 anos, não chega a 100 anos, que a doutrina espírita nos chegou em 1857. As primeiras obras de Chico Xavier, que toca nosso momento aqui, apareceram em 1944, quer dizer, 1857 para 1944, quase 100 anos de distância. E aí o que apareceu para nós em 1944 de interessante? A primeira edição, o primeiro livro do Nosso Lar. Espírito André Luiz, médico André Luiz, por intermédio de Chico Xavier, vem contar como foi a chegada dele no mundo dos espíritos. E a chegada no mundo dos espíritos dá para entender que ela é o reflexo de que nós vivemos aqui. André Luiz, enquanto esteve encarnado, bebeu demais, comeu demais, fumou, adquiriu doenças que não precisava ter adquirido. Como médico, ele tinha que ter tido mais responsabilidade com a própria saúde, mas enfim, ele, pelos desregramentos, morreu antes do que devia morrer.
desencarnou antes. Chegando no mundo dos espíritos, ele foi, né, acolhido, recebido como suicida. Né? Suicida indireto, ele não buscou a morte, mas pelos desregramentos, pelo descuido com a saúde dele, ele foi taxado de suicida. É a condição do suicida, aquele que é irresponsável com a saúde, ainda mais sendo médico. Então, André Luiz vai contar, olha, se expondo, ele se expõe, na verdade, ele adota um pseudônimo, né? Não tem muita importância, né, saber, até para proteger, né, quem ele foi aqui, descendentes, familiares que aqui ficaram, mas ele conta a trajetória dele da chegada no mundo espiritual. 8 anos e meio sofrendo nas regiões umbralinas, porque não se dedicou à educação religiosa. Ele ia na missa, sim, né? Ia na missa, entenderam, né? Missa, né? Igreja católica, ele ia lá, assistia a missa, mas não dava muita importância, tinha a condição de crendice, né? Ou seja, não se beneficiou do Cristo dentro do coração dele, que todas as religiões oferecem isso, independente de nome, né? Todas as religiões favorecem a nossa religiosidade. Ele podia ter aproveitado, não aproveitou. Chegou na erraticidade, né? Como quem recebe aquela passagem por país XYZ. E agora? Não se preparou, passou 8 anos e meio sofrendo lá desnecessariamente, né? Quando finalmente ele cansou de sofrer, usou do sentimento, ele fez uma prece, ele elevou o tônus vibratório, pôde dizer, aumentou, se encaminhado para a cidade de nosso lar e começar uma outra fase da existência dele. Ou seja, é muito bonito, meus irmãos, né? É um irmão nosso que se expõe para contar o que não fazer e o que fazer da experiência dele. Isso é muito bacana. Ele tem mais de 10 obras na sequência que ele vai contando a experiência dele no mundo espiritual. Isso é uma riqueza fantástica, é uma riqueza inominável para nós sabermos como vivem os espíritos, né? O que é a cidade do nosso lar? Existem muitas cidades espirituais. É muito possível que cada um de nós vá para uma cidade espiritual com a qual tem afinidades, sintonias. E lá o que nós vamos encontrar? Familiares, amigos, parentes, companheiros, colegas aqui enquanto nós estivermos encarnados, né? Nós vamos encontrar lá o momento também de despedida para aqueles que estão reencarnando, né? Para eles é tão sofrido quanto para nós. Agora, meus irmãos, para nós espíritas a condição do convívio com os desencarnados é mais frequente. Nós não nos lembramos deles somente no dia de finados. Todo mundo lembra, né? Quase todo mundo lembra, porque todo mundo tem finados, isso faz parte, né? Mas para nós tem um sentido diferente. E nós lembramos dos finados com mais frequência, porque mesmo nas casas espíritas, né? Nós falamos da família espiritual, ou seja, vamos lembrar dos nossos companheiros que já foram, avós, pais, irmãos, filhos, tios, enfim, que já estão do outro lado. Nós estabelecemos essa sintonia para nós, né, estarmos alertas com essa condição, porque como fica explícito lá no filme Nosso Lar, a hora que o espírito chega para visitar a família, né, essa proximidade, esse contato de energias, essa interpenetração de auras de campos energéticos, faz com que nós lembremos deles. Nós não os vemos, mas nós lembramos, porque o veículo de comunicação dos espíritos é o pensamento, tá, meus irmãos? Para nós aqui é o ar. O ar passa pelas cordas vocais, entre choque de moléculas, né, que vão alcançar o tímpano, que vai ser decodificado pelo cérebro, assim nós conversamos. Mas os espíritos, o veículo da comunicação para os espíritos é o pensamento. Então, aí não precisa, né? Posso conversar em pensamento com um irmão, com um familiar que está na Lua, em Júpiter, em Saturno, numa outra galáxia, porque o pensamento é instantâneo. O pensamento instantâneo nos alcança em qualquer parte do universo que nós estamos. Essa é a linguagem dos espíritos, tá? E isso nem todos os espíritos sabem. Muitos espíritos não sabem disso. E os que utilizam dessa condição não sabem como funciona, né? Porque não tiveram oportunidade ou não tiveram interesse de estudar. Isso que nós estamos tendo a oportunidade de conversar na noite de hoje. Então, meus irmãos, nós podemos deduzir, né, nas conversas que nós temos sobre os desencarnados, né, usar um tanto de misericórdia, um tanto de caridade, né, porque é comum nós vermos, né, chegou, né, fala, fulano, né, dia de finados fui lá no túmulo, né, visitar o túmulo do meu marido, do meu avô, né, pena que ele era fofoqueiro, né, não é perfeito. O que acontece quando nós formulamos esse tipo de pensamento, meus irmãos, né? O pensamento, ele alcança a figura objeto. Eu estou falando do desencarnado e de repente eu digo, né, de viva voz que ele era fofoqueiro, pena que era fofoqueiro, bebia demais, tinha mal da bebida, ele vai escutar isso daí. Isso é uma forma descaridosa de nós dirigirmos aos nossos irmãos.
Então, o apelo que nós deixamos, né, significativo, é para quando nós lembrarmos dos nossos familiares, irmãos, amigos, companheiros que já se foram, lembrar de forma caridosa, meus irmãos, né? Lembrar deles sorrindo, lembrar deles em condições de felicidade, de alegria, porque nós projetamos essa imagem com o nosso pensamento e essa imagem, esse pensamento alcança eles. Quem não gosta de ser lembrado e bem lembrado? Né? Gostaríamos de ser lembrado, né, pelas gargalhadas que nós deixamos, pelos sorrisos, né, que nós abrimos, né, ou oportunizamos para os nossos irmãos, pela felicidade que nós conseguimos acordar nos nossos irmãos, pelas informações que a doutrina espírita nos oferece, pela esperança, pela paz. Então, todos gostaríamos de ser lembrados pelas coisas boas. Vamos fazer essa caridade para com os nossos familiares, então, para com os nossos amigos. Sempre que vier a lembrança, algum desencarnado, provavelmente ele pensou em nós, ele pode estar pedindo socorro, uma prece, meus irmãos. A prece, né, não tem barreiras, né? Ela funciona, né, tanto para encarnados como para desencarnados, a ferramenta, né, multinível, né? Vamos usar sempre da prece, fazer prece em favor dos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Os desencarnados sentem mais e se sentem melhor quando nós fazemos preces em favor deles. E lembrar deles sorrindo, felizes, alegres, porque todos nós em algum momento deixamos essa imagem para os nossos familiares, em algum momento para os nossos amigos. Então, desde já, para nós encarnados, né, provocarmos esse sentimento de alegria, de fraternidade, de bons sentimentos, de boas ideias, de bons ideais, junto aos nossos familiares, junto aos nossos amigos, deixando uma imagem positiva, construtiva, para que nós também sejamos lembrados quando estivermos do outro lado, né? Fulano sempre tinha uma palavra positiva para dizer, ele sempre de alguma forma ele consolava, ele gostava de ler, recomendava bons livros, contava histórias bonitas, contava histórias alegres, ou seja, deixarmos boas sementes no coração dos nossos irmãos, meus companheiros. E na medida que nós pudermos lembrar dos nossos familiares desencarnados, endereçar uma prece, né, de estímulo, de alegria, de gratidão para com eles pelos exemplos que deixaram para nós, lembrar que Deus é Pai, que Deus nos ama e que Deus jamais separa aqueles que se amam, permitindo sempre, oportunamente, o nosso reencontro, porque Deus é Pai, Deus nos ama e quer que os seus filhos também assim o façam. Muito obrigado pela atenção, meus irmãos, que os missionários da luz nos visitem a mente, os corações, e possamos retornar aos nossos lares melhores do que quando chegamos. É a nossa proposta.